Bom, eu vou tentar historiar a questão da minha história pessoal como gestor educacional, como catalisador da educação empreendedora e inovadora no Instituto Federal de Pernambuco. Uma experiência de 4 anos, iniciou-se em 2020, ao término agora em 2024, e a gente deixa sempre esse legado para os demais gestores e a gente vai em busca e à procura de novas oportunidades. Eu tinha sempre uma grande inquietação, que é a questão do distanciamento da academia do setor produtivo. Então, eu me vi nessa situação na academia que existia sempre esse distanciamento da academia do setor produtivo. Então, vamos ver como a gente solucionar isso e se aproximar mais desse setor produtivo. Verificar a motivação para isso e o que a gente poderia mudar esta realidade. Para isso, eu fiz um curso do Empretec, no Sebrae Pernambuco, talvez tenha alguns atores aqui do Sebrae Pernambuco, que é um curso de imersão de 6 dias, que é da ONU e ocorre em mais de 40 países em desenvolvimento. E com essa motivação, eu cheguei a sair da Companhia Pernambucana de Saneamento, que eu já tinha uma larga experiência como gestor, há mais de 30 anos, e a gente pode mencionar algumas ações, que a gente sempre pensa que a casa do vizinho é melhor, mas às vezes a gente torna a da gente bem melhor. E tivemos várias experiências no setor de saneamento. O primeiro call center do setor de saneamento do Brasil é de nossa autoria na Compesa naquela época, há algumas décadas, tá? Ok? E nós também usamos imagens de satélite de alta resolução pela primeira vez no Brasil para a gente ter um cadastro mais apurado do setor de saneamento. O setor de saneamento, em especial em Pernambuco, ele tem muita escassez. Então, o gestor pode tornar essa escassez a superabundância, muitas vezes, através da inovação, o empreendedorismo inovador. Então, essa experiência me levou a Portugal, onde eu sou neto de português, então também tinha essa motivação, tá? Então, sou luso-brasileiro, e eu me vi na situação de dizer, então eu vou conhecer Portugal, vou estar lá. Para isso, eu pedi demissão da Companhia de Saneamento, e para muitos, que loucura, mas o viés e o lado do empreendedor inovador, ele tem que ser ousado, ele tem que correr riscos calculados. Então, foi por isso que eu fiz e deixei a Companhia de Saneamento, já estava no Instituto Federal de Pernambuco, que a gente vai relatar a história do IFPE. Então, fiz um doutoramento na Universidade de Trás-os-Montes, ok, Alto Douro, que, para aqueles que não conhecem, fica lá em Vila Real, a 1h30 de Porto. Com isso, eu gerei o livro Empretec, ok, de minha autoria. É um livro nacional que está disponível na Amazon. Ao retornar de Portugal, eu recebi um convite para assumir a diretoria de Extensão, Empreendedorismo Inovador do IFPE. Então, no momento pandêmico, gente, 2020, você recebe esse convite. Se a gente já tinha escassez do setor saneamento, em especial na rede federal dos institutos, que é comum, né? Sempre a gente vê a escassez. Mas a gente tem que ver que nessa escassez é onde surgem as melhores oportunidades para a gente, como gestor, mudar esta realidade. Ok? Então, o desafio é reinventar a educação e criar conexões no período de isolamento. Agora eu vou apresentar mais ou menos o que é o Instituto Federal de Pernambuco. Nós temos mais de 27 mil, né, inscritos, matriculados. Nós temos 16 campi, 16 polos EAD. Então, é uma instituição bastante consolidada no estado de Pernambuco. Nós somos a maior instituição pública federal do estado de Pernambuco, ok? E o nosso ensino, ele é diferenciado, ele é ímpar. Por que ele é ímpar? Eita, porque a gente é muito balista, né? Mas é porque ele tem o ensino médio, técnico, tecnológico, graduação e pós-graduação. Então, a gente se diferencia da universidade por isso. Então, a gente permeia e tem um relacionamento com as universidades públicas e privadas e também com o ensino médio, técnico e tecnológico no país. Inovação em tempos difíceis. Aprendemos que a inovação não para, mesmo em tempos de crise. Então, nós aqui fizemos o quê? Nós vamos mapear o ecossistema empreendedor do estado de Pernambuco, em especial na nossa capital, Recife, para saber o que a gente pode fazer mais com menos, já que a escassez é presente, gente. Mas onde tem escassez, a gente pode tornar aquilo superabundante. E, às vezes, até mais fácil. É muito ruim, talvez, para um gestor chegar e a casa está pronta, tudo está feito. Imagina, quando você entra, sai, ficou a mesma coisa, não é verdade? Então, quando a gente chega e tem a escassez, a gente tem a oportunidade de melhorar. Então, com isso, nós nos juntamos, aí é onde vem a economia colaborativa e criativa,
com as instituições públicas federais do Estado de Pernambuco, as universidades federais, institutos federais. Para aqueles que não sabem, nós, no Estado de Pernambuco, nós temos 2 institutos, o Instituto Federal de Pernambuco e o Instituto Federal do Sertão de Pernambuco, ok? E temos as nossas universidades de excelência. Então, a gente se juntou e a gente criou o clube das federais clubes. E montamos o que a gente chamou de Startup Way, o caminho das startups. Então, imagino, no mundo pandêmico, nossos estudantes sem poder assistir às aulas, nossos professores, muitas vezes, desatualizados no mundo digital. Então, vê que momento de escassez. Mas que coisa boa ter essa escassez, porque a gente pôde realmente abrilhantar e fechar essa lacuna. Mas como é que a gente fez? Através da colaboração, da cocriação. Nós cocriamos isto conjuntamente. Então, a gente pegou os desafios do mundo real e separamos em equipes, né? No caso, instituições de ensino superior. Então, pessoal da nossa graduação e pós-graduação, inicialmente, envolvido nesse sistema. Isso aí deu tão certo que nós geramos várias startups. Eu não vou mencionar todas, mas em especial a Mames, que a gente conectou mães doadoras a bancos de leite de famílias necessitadas. O que foi isso? Uma mãe, estudante do campus paulista, da área de TI, ela teve, na geração da sua criança, um menino que ficou prematuro, foi prematuro. Então, ela tinha uma grande dor, porque ela teve a dificuldade de amamentar. E esta criança, em 24 horas, passou um problema terrível, e que levou a ter vários problemas de saúde. Então, com esta dor, ela aproveitou este momento pandêmico, de dificuldade, e que ela foi empreendedora de participar, né, nesse meio, nesses grandes desafios, e desenvolveu, neste tempo dado, um aplicativo que aproximava quem queria doar e quem queria receber esse leite materno. Então, com isso, esta startup se destacou e ganhou em primeiro lugar no Startup Way 2021. No ano seguinte, a gente tinha uma oportunidade de participar também do Polo Empreende, que fica em Portugal. E a gente também tem um acordo de cooperação onde nossos professores podem estar lecionando, certo, em outros países, em especial em Portugal. Então, eu soube desse Polo Empreende, então a gente reuniu e verificamos qual seria, né, aquela startup que tinha se desenvolvido ao longo desse tempo, que poderia se destacar neste ambiente. Então, nós fizemos e viabilizamos a ida desse pessoal e tirou em segundo lugar na rede Polo Empreende de Portugal em 2022, concorrendo com várias startups da Europa, África e América Latina. Então, é importante a gente ver que a gente empoderou esse pessoal, a gente fez o desenvolvimento e esse pessoal desenvolveu a ponto de concorrer a editais dessa forma. Nós também tivemos vários ciclos, né, com Startup Way. Quando for os próximos ciclos, a UPE disse, poxa, isso é muito bom para a gente. Então, quero participar. Então, UPE, seja bem-vinda, está aqui conosco. Então, Startup Way, UPE e Federais Clube. E assim se seguiu, tá? Nós, principalmente nesses 2 anos, 2020 e 2021, nesse mundo pandêmico. Então, isso foi inicial. Com isso, houve o quê? Muitos relacionamentos, né? Muitos relacionamentos, muita network. E a gente fala aqui das instituições, mas por trás das instituições existem as pessoas. E a gente pode personalizar até algumas. Eu acho muito interessante isso. É muito importante a gente falar das pessoas, porque por trás das instituições existem pessoas, gestores, que podem mudar a realidade. Não é verdade? Então, nesse evento, a gente pegou também os professores e deu formação a esses professores. Pegamos, através do Sebrae Pernambuco, com seus consultores especialistas, que deram formação aos nossos professores, nossos de todas as instituições de ensino, para que eles pudessem atuar nessa coisa nova, né, que para eles era nova, do empreendedorismo inovador. E a gente não se preocupou em ser apenas um professor de empreendedorismo, tá? Porque nós temos professores de empreendedorismo em todos os nossos cursos. A gente trata de forma transversal e possibilitou os outros professores que desejassem estar nesse meio, que ele entrasse.
porque é muito importante a gente ter esse conhecimento e a gente estimular todos esses profissionais, todos os professores, porque empreendedorismo inovador ele é transversal, não se limita apenas ao professor da disciplina de empreendedorismo. E neste momento, a gente também aproveitou para atualizar esses docentes, porque ao longo da série histórica, muitas vezes, cada um está na sua zona de conforto e precisa ser estimulado e se capacitar. Nós sempre estamos nos capacitando. Então, temos também a formação dos mentores. Parcerias que transformam. Nós tivemos parceria com o Sebrae Pernambuco, Porto Digital, Instituto Internacional Despertando Vocações, a FAD, a nossa FAD da UFPE, a FEGEP e a Moura. Então, exemplos. A Moura, a gente tem hoje um laboratório de excelência lá em Belo Jardim. Então, a gente se preocupou muito em interiorizar as coisas, não se limitou apenas à capital. Ok? A questão dos institutos Despertando Vocações, a gente fez um trabalho maciço em todos os campos, no sentido de despertar a vocação desses estudantes, para estimular eles nas suas diversas áreas, suas possibilidades. O Porto Digital, a gente fez uma primeira residência tecnológica no Porto Digital, da área pública. Aqui tem o Jordano, que estava lá à frente, e muitas vezes eu entrava em contato, e contato físico com o Jordano, acho que foi a primeira vez, foi agora que a gente jantou junto tal, e que bom conhecer ele fisicamente. Mas a gente trabalhou muito virtualmente, tá? A gente conheceu muitas pessoas virtualmente. E que pessoas inteligentes, pessoas bem compromissadas, e isso é muito importante. Então, temos o Sebrae Pernambuco, eu vou destacar uma pessoa que, obviamente, não está aqui presente aqui nesse momento, ela está em outras atividades, mas é a Conceição. Então, Conceição representava o Sebrae Pernambuco, outros atores, lembrando a UFPE, Shirley, Agreste, Michele e tantas outras pessoas com grande potencial. Rapaz, o Recife e Pernambuco tem gente, olha, muito boa, muito, muito boa mesmo, em tudo, em várias áreas. Então, a gente é aquilo, valorizar o que a gente tem, porque a gente é capaz de muita coisa. Então, a FAD, a gente fez um acordo de cooperação com a FAD, não tínhamos isso. Então, o que está acontecendo? Aonde tinha escassez é porque a gente também não tinha essas parcerias, né? Nós não tínhamos uma fundação, nós não tínhamos um Porto Digital que podia ter uma residência tecnológica, não tinha o Despertando Vocações. A FEGEP, aquele movimento das empresas juniores, né? A Moura, o Sebrae. Iniciativas do empreendedor inovador, IFEMAKE, colocamos IFEMAKE, a residência tecnológica, a quarta, que é Soft Skills, está aqui a Ana Uriarte. Nós colocamos um plano de desenvolvimento institucional de 2022 a 2026, toda a cultura empreendedora a ser perseguida ao longo desse tempo, e criamos o NEI, Núcleo de Empreendedorismo do UFPE, e também trabalhamos a Startup Mundi dentro da sala de aula, ok? Montamos a primeira incubadora Ninho na nossa instituição. E gerou essas 5 empresas juniores, espacialmente, em vários campos. Nós ganhamos, com isso, o primeiro lugar no ranking nacional dos institutos federais, das instituições de ensino superior, empreendedores 2023, e o prêmio Case de Inovação pelos NEIs. O gestor educacional pode ser catalisador da educação empreendedora e inovadora nas instituições de ensino? Isso é uma pergunta. Após tudo isso, a gente ter desenvolvido todo esse trabalho de forma colaborativa e criativa com tantos atores externos, se a gente não tem essa proatividade, será que tudo isso iria ocorrer? Se a gente pensasse só na escassez, nas dificuldades, será que isso iria ocorrer? Isso é uma grande pergunta, né? Então, quando eu fui chamado para ocupar esse espaço da diretoria de empreendedorismo inovador, eu já tinha uma experiência, uma bagagem de gestão, obviamente, do setor saneamento. Eu também fui gestor durante 6 anos na indústria de petróleo e gás de capacitação na Rede Federal de Institutos. É importante também que vocês saibam que a gente trabalha em rede. O Instituto Federal de Pernambuco trabalha em rede. São mais de 40 mil professores espacialmente espalhados em todo o Brasil. A educação do futuro exige coragem para romper barreiras, visão para conectar pessoas e ousadia para transformar sonhos em realidade. Bom, esse é o recado que eu tenho para vocês no dia de hoje. E gratidão por ocupar esse espaço e ter essa oportunidade de mostrar a vocês o trabalho do Instituto Federal de Pernambuco, que é uma conquista não só nossa, é da Rede Federal de Institutos e de todos os atores do ecossistema empreendedor do Estado de Pernambuco, em especial de Recife. Porque sem eles, nada disso iria ocorrer.
Mas nós sozinhos, a gente não vai para canto nenhum. E a gente quer mais. Se tiver alguém para parceria com o IFPE, por favor, nos procure, porque a gente precisa ter parcerias para desenvolver mais, fazer muito mais com menos. Essa é a nossa teoria. Muito obrigado.